Tô vendo, tá tudo ok. Tá, então vamos começar. Boa tarde, nós vamos estar trabalhando com a matéria de mecânica dos solos, curso técnico em edificações. Nessa matéria, nós vamos estar trabalhando a mecânica dos solos dentro das obras, dentro da engenharia civil, para que serve, onde que usa, quais são os tipos de solo que nós vamos estar trabalhando, quais são as classificações deles, o que nós técnicos vemos de mecânica dos solos nas obras, etc. Mecânica dos solos na engenharia civil. Virtualmente, toda a estrutura é suportada por solo ou rocha, aquelas que não estão, ou flutuam, voam ou caem. Então, todas as obras que nós vamos trabalhar, elas vão estar sobre estruturas, e essas estruturas vão estar sobre solos ou rochas. Por isso, a importância de se fazer esse estudo dentro das obras. A geotecnia, que é a ciência que estuda todos os tipos de solo, todos os tipos de rocha, ela é dividida em três: mecânica dos solos, mecânica das rochas e geologia de engenharia, tá certo? A geotecnia, ela estuda todas as propriedades físicas e mecânicas dos solos, das rochas e as aplicações em obras. Olha só, a gente tem basicamente duas aplicações em obras de engenharia, principalmente, do solo. Uma é o solo como material de construção, a outra é o solo como suporte. Nós vamos ver essas duas. A conceituação do solo. Primeiro, o solo, ele é um material heterogêneo e trifásico. Quando eu falo que ele é um material heterogêneo e trifásico, é porque ele não tem um material só. Ele é composto por ar, água e sólidos. Então, o que significa? Ele apresenta três fases. Ele apresenta a fase sólida, líquida e gasosa. Dessa maneira, ele é trifásico. Essa figura que a gente está vendo aqui, que você vê esse V, VV, VA, VW, VS, isso aqui tudo a gente vai estudar em mecânica do solo, são os índices do solo. Eu tenho o índice de volume sólido, volume vazio, que é o volume da água e o volume do ar. Eu tenho a massa do solo, que é a massa sólida, massa líquida e massa em relação à massa do ar. Todos os índices, se eu não me engano, com vocês, nós vamos ver 22 índices de solo. Se eu não me engano, ou é 18 ou 22, é uma coisa assim. Então, todos esses índices nós estudamos em análises de sondagem. O que são sondagens? Sondagem é quando você chega no terreno, no primeiro momento, e você vai fazer a leitura do solo naquele local. Isso é a sondagem, é a análise do solo daquele local. Você vai fazer pequenas retiradas de coleta de amostra de solo, você vai fazer a leitura de qual é o tipo de solo, a profundidade, os limites, etc. Nós vamos ver isso ao decorrer da matéria. Outra característica do solo, ele tem um comportamento não linear. O que significa isso? Pelo fato dele ser um material heterogêneo e ele ter três fases, quando ele é submetido a determinadas tensões, a determinadas cargas, cada fase se comporta de uma maneira. A fase sólida se comporta de uma maneira, a fase líquida, a fase gasosa, as três elas se comportam com uma determinada deformação. Então, pelo fato de eles serem compostos por diversos tipos de materiais, o solo em si, dependendo do tipo de solo, ele vai ter uma reação de acordo com a carga. Conceituação de solo. Um conceito de solo que nós vamos ver. O solo é um material anisotrópico. Gente, no decorrer dessa matéria nós vamos ver bastante palavras técnicas. Eu acredito que nenhum de vocês são os meus alunos, nem que está vendo ao vivo. Já foram os meus alunos, né? Eu tenho muito tempo que eu dou aula na Alvorada, tem 7 anos. Só que eu acho que vocês ainda não foram os meus alunos, o pessoal do ao vivo. O pessoal do YouTube com certeza deve ter tido um ou dois. Mas eu procuro trabalhar muitas palavras técnicas para vocês já estarem acostumados com isso quando chegarem na obra, tá certo? Quando o engenheiro for falar uma palavra técnica para você lê uma palavra técnica em um projeto, você saber o que é, porque no seu curso você teve o contato com essas palavras. Quando eu falo que o solo é anisotrópico, significa que as propriedades mudam de acordo com a direção considerada. Ou seja, as minhas propriedades vão mudar, primeiro, de acordo com que eu vou trabalhar com solo. Se eu vou trabalhar com solo como material de construção, ele vai ter determinadas propriedades.
Se eu for trabalhar com um solo como receptor de carga, ele vai ter outro tipo de propriedade. Outra coisa, ele vai mudar também de acordo com a carga que é aplicada sobre ele, certo? E ele é um material conservativo. O que que significa? Significa que o solo, ele guarda as informações que aconteceu. E essas informações influenciam o seu comportamento, porque essas informações vão definir o tipo de solo que ele é. E o tipo de solo vai definir qual é o comportamento que ele vai ter em determinadas situações. As camadas de solo. Gente, tudo isso aqui está na apostila. Essa página está na apostila na página 6, tá? As camadas de solo. Nós temos os horizontes de solo. Aqui a gente tem uma amostra, como se fosse uma amostra de solo, um perfil de solo. E nós temos os horizontes. Os horizontes O é a camada orgânica superficial, drenado com cor escura, que é essa primeira parte. Esse solo é o solo visível, é aquele solo que ele está em contato com a gente. Então, aquele solo é a última camada que sofreu intemperismo. A gente ainda vai ver o que é intemperismo direitinho. Todo esse processo de transformação, de degradação, de aplicação e retirada de cargas, tudo isso vai influenciar sobre o comportamento do solo. O horizonte A é constituído basicamente de rocha alterada e humus, sendo a região que se fixa a maior parte das raízes e vivem os organismos decompositores e dentríferos. O horizonte E ou B, por que é E ou B? Porque tem livro que fala E, tem livro que fala B. É a camada mineral constituída de quantidade reduzida de matéria orgânica. Então aqui a gente não tem tanta matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Restos de animais, restos de plantas que ao em contato com aquele solo sofreu o processo de decomposição. Então as informações deles são guardadas no solo. Quanto mais matéria orgânica eu tenho no solo, melhor ele é para plantar, pior ele é para construir. Entenderam? Quanto mais humus eu tenho no solo, ou seja, humus é essa quantidade de matéria orgânica. Quanto mais fértil for o solo de matéria orgânica, ele vai ser melhor para plantar, só que ele não vai ser tão interessante para a gente estar trabalhando com obras. E no horizonte E ou B, nessa camada mineral de quantidade reduzida de matéria orgânica, aqui a gente encontra as raízes mais profundas, a gente não encontra tanta matéria como os anteriores que a gente viu. Aqui a gente acontece o acúmulo de compostos de ferro e minerais resistentes, como o quartzo. O quartzo ele é um tipo de rocha. Os minerais provenientes do quartzo, eles vão ter uma determinada característica. Cada tipo de rocha, ela vai produzir um tipo de solo. E aquele solo vai ter a característica daquela rocha aonde ele foi gerado. Pode ser atingido por raízes mais profundas. O horizonte C é a camada mineral pouco ou parcialmente alterada. O que significa isso? Que ela ainda está próximo da rocha. Aqui tem uma camada que não está vendo no desenho, mas é o horizonte R. Significa que é a rocha não alterada. Lembrando, o solo vem da rocha. Todo o processo de modificação na rocha dá origem ao solo. Quanto mais próximo da rocha o solo estiver, mais características dela ele vai ter. Por que mais características dela? Porque existem dois tipos de solo. Existem os solos residuais e os solos transportados, que nós vamos ver adiante. Deixa eu ver aqui, onde é que a gente... Já a gente vai ver eles. O solo transportado significa que ali naquele local ele tem uma rocha. Só que o solo que está naquele local, quando eu faço a sondagem, ele não tem as características daquela rocha. Significa que ele foi para ali de algum jeito. Ou ele foi por ação dos ventos, ou alguém levou, ou ele foi por meio da ação das águas, mas ele foi para aquela rocha de alguma maneira. Essa maneira que ele foi, ele classifica como solo transportado. Agora, quando eu tenho um perfil de solo, e esse perfil de solo, todos os horizontes têm a mesma característica da rocha mãe, o nome da rocha que dá origem ao solo, aquele solo, o nome dela é rocha mãe. Então, quando aquele perfil de solo tem a característica da rocha mãe e a rocha mãe está naquele local, o nome dele é um sólido residual, ou seja, um sedimentário, aconteceu um sedimentarismo. Ele está naquele local porque foi ocorrido o intemperismo e ele foi desenvolvido naquele local. Ninguém levou ele não, ele nasceu ali. Gente, dúvidas?
Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Não. Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar a qualquer momento. E a concentração de solo? A sua maioria dos materiais de construção são considerados homogêneos, isotrópicos e com comportamento linear. Vamos ver o que é cada um. O material de construção e o aço, ele tem uma característica. A primeira característica dele, ele tem que ser homogêneo. Por que ele tem que ser homogêneo? Vamos pensar. Eu vou estar trabalhando esses materiais na minha estrutura. Significa que a carga que eu for aplicar com esse pessoal, ela tem que ser dividida de maneira igual. Se ele for um material heterogêneo, eu não consigo prever como que essa carga vai ser distribuída. Por isso, o aço e os materiais de construção tem que ser homogêneos, tem que ter essa característica para você poder fazer uma previsão de como que a carga vai trabalhar. Isotrópicos, porque eles têm as mesmas propriedades, ou seja, eles vão ter as mesmas propriedades de acordo com a carga. E com comportamento linear. Comportamento linear, à medida que eu coloco uma carga, ele vai obedecer com um determinado padrão. E esse padrão ele sempre vai ser mantido. Engenheiros civis e geotécnicos têm que ter em mente a complexidade do solo. Você tem que saber qual solo você está trabalhando, quais são os limites que ele te dá, limitações de modelos matemáticos e teorias, necessidade de um banco de dados de casos similares ao estudado, importância do conhecimento da mecânica dos solos, importância de ensaios de laboratório e campo para a determinação das propriedades de solo. Tudo isso a gente vai ver direitinho nessa matéria, tá? E a conceituação de solo. Para a geologia, o solo é o produto do intemperismo físico e químico das rochas. Existem 3 tipos de intemperismo: físico, químico e biológico. O biológico a gente não vai estudar muito aqui não, a gente vai estudar mais o físico e químico. Para o engenheiro civil, para o técnico em edificações, o solo é um material escavável que perde sua resistência em contato com a água. E para a agronomia, é uma terra arável, possuidora de vida microbiana. Olha só, quando a gente fala do conceito de solo, nós vamos estar trabalhando 3 propriedades do solo de interesse para a engenharia. A primeira propriedade é a resistência do solo. O solo, ele vai ser a base das nossas construções. Então, nós temos que identificar qual é a resistência do solo naquele local. A compressibilidade. O que é compressibilidade? A característica tem do solo ser comprimido ou não. A característica do solo que ele tem de ser comprimido ou não. Meu cachorro começou a gritar aqui do nada. Então, olha só. Esse solo, quando a gente vai estar trabalhando as estruturas dele, o solo, a gente tem que ter em mente que nós vamos estar trabalhando com as fundações no solo. Então, o que isso significa? Que eu tenho que saber qual é o meu índice de compressão desse solo. Como que esse solo vai se comportar quando eu tiver fundações com ele. E a permeabilidade. A característica tem desse solo de ser impermeável ou não. Ou seja, a característica que esse solo tem de passar ou não água. Vou traduzir aqui um pouquinho para vocês. Resistência. Característica que o solo tem de receber tensões. Compressibilidade. A característica que o solo tem de ser escavado, de ser comprimido, de ser trabalhado. Permeabilidade. A característica que o solo tem de passar ou não água. Entenderam? Entenderam, gente? Dúvidas? Vocês estão muito caladinhos. Fatores controladores na formação do solo. Nós vamos agora estar trabalhando os processos de intemperismo. No intemperismo, nós vamos estar trabalhando principalmente o físico e o químico. O que é o intemperismo físico? O intemperismo físico é a maneira como essa rocha vai sofrer esse processo de fragmentação, desintegração para formar o solo. Porém, no intemperismo físico, é como se essa rocha ela sofresse esse processo de mudança de uma maneira mais brusca. Então, por exemplo, ela foi cortada, né, foi rompida,
ou aconteceu uma mudança de temperatura brusca ali naquele local, ou alguma raiz entrou dentro dessa rocha, ou cresceu algum tipo de cristais estranhos à rocha, que acontece muito em erupções de vulcão. E o químico? O que significa o intemperismo químico? Com o passar do tempo, o passar dos anos, acontece uma mudança nessa rocha, vem o vento, vem a chuva, e com esse processo mais lento, essa rocha se transforma. Fatores controladores na formação do solo. Continuando, eu tenho, o primeiro fator controlador que eu tenho para formar o solo é o intemperismo. Porque a partir do tipo de intemperismo, eu já tenho uma característica de como que esse solo vai ser. Por exemplo, o intemperismo químico, ele na maioria das vezes dá origem a solos que foram formados naquele local da rocha-mãe. O intemperismo físico, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, acontece de o solo transportado ser originado desse tipo de intemperismo. Rocha de origem. O tipo de rocha de origem vai determinar a característica desse solo. O clima do local, relevo, organismos vegetais e animais e tempo de atuação dos diversos fatores. Tipos de solo quanto à origem. Nós vamos começar a ver agora as classificações do solo. A primeira classificação que nós vemos do solo é o solo quanto à origem. O que significa? É a classificação do solo quanto qual foi o tipo de rocha que ele foi originado, como que esse solo meio que existiu. Então, tudo isso forma a classificação dele quanto à origem. Solo. Eu tenho duas classificações. As primeiras, residual ou transportado. Um solo residual, ele pode ser um solo homogêneo isotrópico ou heterogêneo anisotrópico. O que é um solo residual? Um solo residual é quando eu tiro um perfil de solo e eu vejo que as características dos horizontes do solo têm as mesmas características da rocha-mãe daquele local. Lembrando, o que é a rocha-mãe? É a rocha que dá origem ao solo, tá certo? Por exemplo, se no meu perfil de solo eu encontro partículas de quartzo, eu tenho essa característica, a minha rocha tem que ser o quartzo. Se ela não for o quartzo, é porque aquele solo ele foi para aquele local de alguma maneira. O residual homogêneo anisotrópico, nós vamos dar origem a um solo eluvial. E o residual heterogêneo anisotrópico, nós vamos dar origem a um solo de alteração. Como assim? O homogêneo anisotrópico é um solo que, aparentemente, visualmente, ele tem a mesma essência. O que significa isso? Você não consegue ver onde é rocha, onde é solo. Ele tem uma aparência só. Então, o nome dele é solo eluvial. O heterogêneo anisotrópico, ele já sofreu uma alteração. Então, eu já consigo ver melhor. Aqui tem alguém querendo entrar. Voltando. Então, no solo heterogêneo anisotrópico, eu já consigo ver melhor os horizontes de solo. Já houve uma alteração neles. Eu consigo identificar onde já são as camadas de solo, onde que eu tenho as camadas de rocha-mãe. E o nome dele é solo de alteração. No solo transportado, eu tenho as definições, eu tenho 4 classificações para ele. Via fluvial, o nome dele é aluvião. Gente, fluvial é água de quê? Água da onde? Fluvial é água da onde? Cadê o pessoal? Cadê a participação? Fluvial é água da onde? Vamos lá, vamos lá? É a chuva. Fluvial é a água da? E o nome dele vai ser aluvião. Via gravitacional. Gente, gravitacional, o que significa esse via gravitacional?
Eu tenho, por exemplo, um monte de terra, um monte de rocha. E ocorreu uma erosão naquele local. E caiu, aquele solo caiu naquele local. Houve uma erosão, deslizamento de terra, ele caiu. Isso aqui foi um solo transportado via gravitacional. Se ele tem bloco de rocha, o nome dele vai ser coluvião. Desculpa, se ele não tem bloco de rocha, o nome dele vai ser coluvião. Se ele tem bloco de rocha, o nome dele vai ser talos. Lembrando, solo transportado via gravitacional. Exemplo, deslizamento de terra. Se ele não tem blocos de rocha, o nome dele vai ser coluvião. Se ele tem blocos de rocha no seu, com seu material, o nome dele vai ser talos. Solo transportado via ação do mar. Solo transportado com as ondas do mar. O nome deles são sedimentos marinhos. Essa imagem está na apostila, tá? Solo transportado via eólica, ação dos ventos. O nome dele é solos eólicos. Certinho? Agora vamos ver, continuar os tipos de solo. Primeiro, solo transportado. Aqui a gente tem um perfil típico de um solo transportado. O que significa? Nas camadas de solo as características são diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma camada de argila mole e na de baixo eu tenho uma areia fofa e mediamente compactada. Isso aqui não é um solo residual, ou seja, um solo que foi feito por sedimentação. Ele aconteceu de uma maneira que aquele solo que está ali, aquela primeira camada, ela foi transportada de alguma maneira, tá certo? Por quê? Porque tem características diferentes, gente. A argila, ela tem uma característica, a areia tem outra, tá certo? E essas características não são as mesmas. Aqui eu tenho um perfil de um solo residual, tá certo? Aqui eu tenho a primeira camada, eu tenho a rocha sã, rocha mãe. A segunda camada tem uma rocha alterada ou nome técnico, saprolito. O nome técnico para rocha alterada é saprolito, tá certo? O que é essa rocha alterada? É a rocha mãe que sofreu processo de intemperismo, está começando a formar o solo. Então já houve uma alteração, ela já está mais fragmentada, ela já está em menor quantidade, então o nome dela é rocha alterada ou saprolito, palavra técnica. Terceira camada, solo residual jovem, solo saprolítico. Esse solo residual jovem ou solo saprolítico é aquela rocha alterada que já tem camadas de solo, ela já está com menor quantidade de rochas fragmentadas, então essa camada de solo ela já vai ter uma consistência maior de solo do que rocha. Nome técnico, saprolito. E solo residual maduro. Gente, o solo maduro é aquele solo que a gente vê, a primeira camada que a gente vê, o nome dele é maduro. O jovem é o que está abaixo dele. Solo residual maduro, nome técnico, é solo laterítico. É a primeira camada. Observação, solos residuais eu tenho uma resistência maior, tá certo? Porque ele sofreu todas as etapas do processo de intemperismo, então ele vai ter uma resistência maior do que um solo transportado, por exemplo. Porque o solo transportado, eu tenho que fazer a sondagem dele e às vezes eu preciso tirar alguma camada. Dependendo do que eu quero fazer também, eu tenho que tirar alguma camada de solo dele, né? Então isso vai acabar que dá mais trabalho. Um solo residual, ele já vai ser um solo mais compacto, um solo mais resistente, tá certo? Aqui a gente tem uma imagem de um solo residual, né? Pode ver que ele é mais concentrado. E aqui a gente tem umas imagens de solos transportados. Aqui é por ação gravitacional. Aqui a gente tem um perfil topográfico de um solo residual. Vocês já viram topografia? Vocês já viram topografia? Sim. Já, né? Então, vocês viram os perfis topográficos? Vocês viram topografia perfis topográficos? Os perfis topográficos, eles mostram o estudo do solo naquele local, o estudo do terreno, então a gente utiliza muito eles em mecânica dos solos também, são duas matérias que andam juntas, topografia e mecânica dos solos.
E aqui a gente tem a formação do solo segundo a pedologia, que é a ciência que vai estudar esse tipo de formação. Primeiro a gente tem a rocha recém-exposta, a rocha mãe. Nós vamos ter o solo jovem, o solo intermediário e o solo maduro, tá certo? Então, essas são as etapas do intemperismo que é formado com as rochas. E aqui nós temos a classificação dos solos quanto ao tamanho das partículas, tá certo? Quanto ao tamanho das partículas, nós temos a escala que a gente vai utilizar, vai ser essa escala primeira aqui, é da BNT. Escala granulométrica da BNT. Eu tenho pedregulho, que são rochas que são solos que têm um diâmetro maior do que 2, as partículas têm mais de 2 milímetros de diâmetro, então tudo que está acima de 2 milímetros de diâmetro, nós dizemos que são pedregulhos, de acordo com a norma. E nós temos entre 0,06 e 2 a areia. E a classificação da areia, nós temos a areia grossa, que está entre 0,6 e 2, a areia média, que está entre 0,2 e 0,6, a areia fina, que está entre 0,06 e 0,2, nós temos o silt, que está entre a argila e a areia fina, que é 0,002 e 0,06, e a argila. A argila vai ser o solo mais fino. Então, essa é a escala granulométrica da ABNT de tamanho dos solos. E a gente tem a classificação quanto à forma das partículas também. Nós temos a classificação quanto ao tamanho e quanto à forma. Quanto à forma, nós temos a angular, subangular, subredonda, redonda e bem redonda, tá certo? A angular, ela tem partículas com pontas agudas e face relativamente plana e com superfícies rugosas. A subangular tem partículas com pontas arredondadas e faces relativamente planas com superfícies rugosas. A subarredondada, as partículas têm faces quase planas, porém têm pontas arredondadas. E a arredondada, as partículas não apresentam pontas, certo? Gente, hoje, o que nós vimos é basicamente a introdução à mecânica dos solos, certo? Eu vou estar passando uma atividade agora sobre essa introdução, sobre essa primeira classificação. Eu quero que vocês façam a leitura da apostila, das primeiras páginas. Eu vou olhar aqui a apostila para ver quais são as páginas que vocês têm que ler. Da página 2 à página 10. Por quê? Porque na outra aula a gente já vai começar a ver os índices físicos, que são os índices do solo. Como são 22 índices e os índices são obtidos a partir de cálculos, nós temos que compor o restante das aulas com esse tipo de índices, com esse tipo de informação. E também aos métodos de retirada do solo do local. Quais são os processos, quais são os instrumentos, quais são os tipos de sondagem, os